Alô, alô, alô! Um, dois, três, testando! Não, é impressionante. Eu realmente não esqueci absolutamente nada do processo padrão de gravação de vídeo aqui pro canal. E isso é muito foda, porque tem muito tempo que eu não faço. Deve ter. Cara, eu não sei, eu acho que. Eu não sei se tem. Se não vai fazer um ano, já tem muitos meses que eu não gravo aqui com vocês. E isso se deve muito pela grande mudança de rotina do meu dia a dia. A nível de números para ver quanto você vai disparar. If I go into the lecture 3 directory and open up settings.time, what apps are installed and folder. Mas no vídeo de hoje eu não estou aqui para esclarecer muito sobre isso, e sim esclarecer sobre a teoria do ambiente amigável, exatamente. É uma teoria que eu idealizei há muito tempo atrás, percebendo alguns padrões e algumas coisas, né? A teoria do ambiente amigável é sobre a relação dos nossos neurosensores e neurotransmissores com o ambiente que os olhos observam. A teoria do ambiente amigável, ao meu ver, é muito boba, mas pode ser a solução para muitas coisas quando a gente se refere à relação interpessoal. A teoria amigável é dividida em dois tópicos: o ambiente amigável interpessoal indireto e o ambiente amigável estrutural. Indireto ou até mesmo direto. Ainda assim eu retrato como indireto, pois acredito que até uma relação entre duas ou mais pessoas, sem que seja com o indivíduo em questão, pode atrapalhar sua sensação no ambiente. A teoria do ambiente amigável é para entender alguns conceitos ou até mesmo encontrar algumas pequenas e mínimas soluções, mesmo que bobas, quando a gente está no ambiente entre uma ou mais pessoas. É a teoria pela qual fala de que o espaço, quando é bem estruturado, bem feito, bonito e alinhado, pode trazer um conforto mental. Isso se refere ao que exatamente, Nicolas? É sobre o espaço em si, como ele foi construído, como ele foi idealizado, a paleta de cores utilizada, se ele está bem alinhado, ele é um espaço a qual ele completa todas as exigências de uma estrutura que é minimalista, que ela é ou maximalista, e ela vem com um toque especial de causar uma confortabilidade para os humanos, e isso altera, querendo ou não, a sensação a qual nós teríamos estando naquele lugar. E a segunda teoria, que é a teoria do ambiente amigável estrutural, é a teoria de que a forma pela qual as pessoas se comportam ao redor de nós pode influenciar nas nossas ações para ruim ou para bom. E isso obviamente vai depender da forma pelo qual o nosso cérebro está programado para responder a esses estímulos. Por exemplo, se eu sou um homem que eu não gosto de flores da cor amarelo e eu vou comprar um buquê de flores para alguém, e mesmo que aquela pessoa prefira as da cor azul, por exemplo, uma orquídea azul, e eu prefiro girassóis, o meu estímulo será de inibir-me naquele momento. Pois você não está confortável com aquela cor, não é aquilo que você gosta. Mesmo assim você vai comprar, mas não é a mesma sensação, porque você não está no seu ambiente amigável. E esse seria o exemplo que maior definiria a teoria do ambiente amigável estrutural. Resumindo, eu acredito que se houvessem estruturas mais bem alinhadas, organizadas, construídas e mantidas com minuciosidade de maneira atenciosa, a mente da maioria de nós conseguiria chegar em um termo de confortabilidade e satisfação, liberando substâncias agradáveis e, consequentemente, partilhando-as. Isso é, basicamente eu acho que sim. Estruturas mal feitas, quebradas, não reparadas, desleixadas e locais esburacados e etc. influenciam e muito em como a gente corresponde ao ambiente. E como muitas vezes pessoas acabam sendo petulantes dentro de um espaço deliberadamente calmo. É importante ressaltar que não é sobre o espaço como uma estrutura alinhada que vá mudar o quadro das relações interpessoais, mas sim os espaços. Seria como uma nota de R$ 200 no meio de várias de R$ 2, onde quando várias de R$ 200 entre uma de R$ 2 causa uma sensação maior de riqueza. De acordo com a minha teoria, o ambiente mudaria a relação interpessoal, mas é importante retratar que para que isso fosse ainda mais fácil, teria que ter um bom desempenho tanto da teoria do ambiente amigável estrutural quanto da interpessoal indireta, que é sobre mais o espaço e como ele irá influenciar no cotidiano das pessoas e como elas estão inseridas ali naquele espaço. O objetivo crucial da teoria do ambiente amigável seria entender como o ambiente influencia em cada indivíduo e como mudar alguns pequenos aspectos de cada um de nós poderia influenciar na relação entre todas as pessoas envolvidas no espaço, talvez tornando o local mais amigável, mais calmo, mais concentrado
em emoções específicas. E na minha opinião, cada espaço possui sua concentração emotiva, dependendo da programação de cada mente e como elas estão correspondendo ao alinhamento daquele espaço. Muito também pelo cunho dele em si, porque aquele espaço foi feito e para que ele foi feito. Por exemplo, quando você vai num clube de jazz, o que é muito inusitado aqui no Brasil, por exemplo, aquele espaço ele foi construído para trazer uma ideia de calma e uma ideia de tranquilidade para aquelas pessoas que estão ali. Elas curtem o som que ele é desenvolvido, né? É uma música, normalmente as músicas que tocam seriam músicas que são desenvolvidas para te deixar mais calmo, mais tranquilo, e acaba que o ambiente ele te traz para uma resposta específica. Mesmo que você esteja em um momento diferente, é muito provável que por mais que você seja dificilmente influenciável, aquele ambiente vá mudar um pouco sobre você. A verdade é que até mesmo as pessoas em casas, nas suas próprias casas, onde elas estão desorganizadas, às vezes largadas, e tem muitas mudanças onde ela pode fazer ali. A partir do momento que aquela pessoa começa a organizar a casa, traz um ambiente mais limpo e organizado para ela mesma, não num ambiente organizado padrão, um ambiente organizado que foi definido pela sociedade, que aquele ambiente é organizado, mas sim só um ambiente organizado para aquela pessoa mesma. A partir daquele momento, a pessoa se sente mais confortável, ela tem mais espaço para pensar sobre as coisas, ela talvez encontre menos dificuldade do que ela estaria encontrando nas coisas do dia a dia, pois ela agora tem um espaço limpo e a mente, querendo ou não, ela olha para o espaço, ela observa aquele lugar. E até mesmo os outros sentidos das pessoas, os quais, por exemplo, são cegas, como a audição e o olfato, elas sentem aquele espaço e começam a se adaptar nele. O cérebro ele se acomoda, querendo ou não, naquilo que ele vê. E a partir do momento que você tem uma casa bem organizada, uma casa limpa, por exemplo, com nos mínimos detalhes, aquilo que você simplesmente precisa e é o suficiente. Aquilo muda um pouco sobre você, muda também como o seu cérebro se sente confortável para estar processando certas informações, porque ele agora tem mais disponibilidade, ele tem uma confortabilidade maior para estar ali naquele local. Isso se influencia muito também em outras questões, não só na sua casa, como nos lugares que você vai. Se você vai num parque que está limpo e tem disponibilidade para as coisas que você quer fazer, você vai se sentir confortável, vai se sentir às vezes calmo, é um lugar que ele é limpo, ele é minuciosamente cuidado para que você se sinta exatamente como ele quer que você se sinta. Assim como no clube de jazz, que as pessoas normalmente se sentem calmas, dançam lentamente e ficam tranquilas durante aquele ambiente do dia. E também como uma festa, tocando música eletrônica, que traria uma sensação diferente, que não você seria influenciado minimamente por aquele espaço, mesmo sem perceber, para que você sentisse e emitisse algumas ações diferentes das quais você está habituado a tomar. É legal que mesmo que você não seja uma pessoa influenciável, o ambiente ele pode sim mudar a forma pela qual você toma as suas atitudes e pensa as suas coisas também. Em geral, a única influência que eu acredito ser agradável em geral, se for levada em conta com a ajuda da análise do ambiente agradável, é que em maioria indivíduos comportassem de forma serena e finura em boa parte dos ambientes que sejam públicos. Ou seja, diferentes pessoas com ideias e cunhos diferentes que porventura e nem sempre com finalidade estão em uma relação interpessoal não necessariamente direta. Ou seja, o grande tchan da teoria do ambiente agradável é que mesmo que pessoas com ideias diferentes e propósitos diferentes de estar naquele lugar, mesmo numa relação interpessoal não necessariamente direta, ou seja, essas duas pessoas, por exemplo, estão no mesmo local e não precisam estar se comunicando, não precisam estar tendo contato, mas mesmo que não tenham contato, aquele ambiente traz um momento agradável, onde o que ele propõe é espalhado por aquele espaço e ele é adaptado àquela pessoa e aquele humano que está ali consegue se adaptar às circunstâncias daquele espaço, onde se é um espaço que precisa de momento sereno e finura e tranquilidade, ele vai ser bem receptado. É um pouco complicado porque de vez em quando você tem cunhos diferentes para ir em certos lugares, isso fica um pouco difícil de ser executado. Mas ainda assim, se o ambiente é agradável,
ele for bem disponibilizado e minuciosamente posicionado, talvez influencie sim até mesmo no humor das pessoas e não necessariamente na ação delas. Bom, quero muito saber o que você acha dessa teoria. Vai aqui na descrição, entra no meu website e veja a minha loja de perfumes disponíveis apenas para o Rio de Janeiro. Eu quero muito saber a sua opinião sobre a minha teoria do ambiente amigável. Deixa aqui nos comentários, por favor. A gente se vê numa próxima.